O BIM, por si só, já representa um avanço significativo ao centralizar todas as informações relevantes sobre o empreendimento em um modelo digital 3D. No entanto, quando esse modelo BIM é conectado a plataformas de colaboração online, essa sinergia entre as equipes é potencializada de maneira exponencial. Essas plataformas de colaboração, como por exemplo temos o Revit, o Navisworks, o BIM 360, o ArchiCAD e outras mais, permitem que os agentes do projeto acessem, visualizem, comentem e interajam com o modelo BIM de forma remota e em tempo real. Isso facilita a comunicação, a resolução de conflitos e a tomada de decisões, os retrabalhos e também os atrasos. Além disso, a integração entre BIM e plataformas de colaboração possibilita um fluxo de informações mais fluido e organizado. Todos os comentários, alterações e aprovações ficam registrados e vinculados diretamente ao modelo, garantindo a rastreabilidade e a integridade dos dados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Essa conexão também se estende à gestão de arquivos e documentos, permitindo que todos os envolvidos acessem a mesma base de dados, evitando duplicações e desalinhamentos. Isso contribui para uma redução de erros e a melhoria da coordenação entre as diferentes disciplinas. Outra vantagem importante dessa integração é a capacidade de visualização e simulação do projeto por meio da realidade virtual e aumentada. Ao vincular os modelos BIM a essas tecnologias, os profissionais podem caminhar pelo empreendimento virtual, identificar problemas e validar soluções de forma muito mais eficiente. E como também falamos em outros modos para outros processos, pessoas e outros assuntos, as novas tecnologias com a integração do BIM também têm os seus desafios e barreiras. A integração de novas tecnologias com o BIM enfrenta desafios e barreiras que precisam ser superados para que essa convergência também tecnológica possa alcançar todo o seu potencial na indústria da construção civil. Já falamos bastante quanto à questão da resistência das mudanças no que tange pessoas, mas uma coisa é muito importante também, que é um grande desafio, é a compatibilidade entre os diferentes softwares e as plataformas utilizadas na construção. Nem sempre os sistemas BIM se integram de forma perfeita com todas as outras soluções, desde realidade virtual, robótica, internet das coisas e tudo mais. Essa falta de interoperabilidade pode dificultar a implementação de fluxos de trabalhos integrados. Além disso, a integração dessas tecnologias requer investimentos iniciais significativos em infraestrutura, hardware e software, o que pode representar um obstáculo especialmente para pequenas e médias empresas do setor ou até profissionais liberais também. A falta de acesso a linhas de financiamento adequadas pode retardar o processo de digitalização. A segurança e a privacidade dos dados também se destacam como uma preocupação relevante na integração de tecnologias digitais com o BIM. Os modelos e informações armazenadas nesses sistemas precisam ser protegidos contra ameaças cibernéticas, exigindo a adoção de protocolos e soluções robustas de cibersegurança. Por fim, a disponibilidade de profissionais capacitados e qualificados para trabalhar com essas tecnologias integradas também representa um desafio. Existe uma escassez de mão de obra com as competências necessárias para gerenciar e operacionalizar esses sistemas digitais complexos no contexto da construção. Apesar desses obstáculos, é fundamental que a indústria da construção civil continue avançando na superação dessas barreiras. A integração de novas tecnologias com BIM representa a chave para a transformação digital do setor, possibilitando ganhos significativos em eficiência, produtividade, qualidade e sustentabilidade dos empreendimentos.
falamos um pouco das tendências e perspectivas futuras. Ao analisar as tendências e essas perspectivas futuras com o BIM, integrado a essas novas tecnologias, podemos vislumbrar um panorama bastante promissor para a indústria da construção civil. Um dos principais direcionamentos é a consolidação do BIM como plataforma central para a integração das soluções digitais mais avançadas. A tendência é que o modelo se torne cada vez mais abrangente, concentrado não apenas em informações de design e construção, mas também com dados operacionais e desempenho dos edifícios. Ainda nesse contexto, essa colaboração entre o BIM com as tecnologias aqui apresentadas, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, robótica, gêmeos digitais, automação, deve fortalecer ainda mais a construção. Essa convergência permitirá uma gestão cada vez mais inteligente e eficiente dos empreendimentos, desde a fase do projeto até a fase de operação. Por exemplo, a integração entre o BIM e o IoT possibilitará a criação de edifícios inteligentes com monitoramento contínuo de seu desempenho e a automação de diversos sistemas prediais. Já a associação com os gêmeos digitais poderá tornar o modelo BIM ainda mais dinâmico e interativo, refletindo fielmente o estado real das construções. Outro ponto relevante, o qual pode-se dizer que já não é mais tendência, mas que é a crescente adoção de soluções de colaboração e gerenciamento de projetos baseadas em nuvem. Isso facilitará, já está facilitando, a integração dos diversos agentes envolvidos, os arquitetos, engenheiros, construtores, gestores, clientes, stakeholders e tudo mais, em um fluxo de trabalho totalmente alinhado e mais sincronizado. Além disso, é bem provável que a utilização de tecnologias como realidade virtual e aumentada se solidifique cada vez mais, tanto na fase de design quanto na etapa de construção. No que tange também à automação e à robótica, a tendência é que essas soluções se tornem ainda mais integradas aos modelos BIM, otimizando os processos construtivos e aumentando a produtividade no canteiro de obras. Tal qual como a indústria 4.0, a construção 4.0 se forma com a implementação dessas novas tecnologias dentro do canteiro de obras, tornando-o cada vez mais digital, fazendo consigo tudo o que já falamos das melhorias e eficiência que possui o BIM. E por fim, é importante ressaltar que a incorporação de práticas de sustentabilidade e economia circular com o BIM também permitirão a gestão mais eficiente dos recursos e a redução do impacto ambiental das construções ao longo de todo o seu ciclo de vida, tornando mais eficiente, sustentável e adaptado aos desafios do século XXI, a indústria da construção civil. Por falar em roteiro, para uma implementação das novas tecnologias com BIM, também não fugimos muito do que já falamos quanto aos roteiros de implementação de outras ferramentas, dentro de processos até mesmo de pessoas. Deve-se ter uma avaliação, um planejamento, a capacitação e demais fatores. Vamos lá, por exemplo, devemos avaliar a maturidade BIM. Sempre é necessário analisar o nível atual do BIM dentro da organização, identificando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, definir os objetivos estratégicos a serem alcançados com essa integração. Então, vamos colocar aqui primeiro a maturidade, verificar a maturidade. O segundo passo, diagnóstico das necessidades. Que seria mapear as principais dores e desafios da organização que podem ser solucionados por meio da integração de novas tecnologias. Identificar os processos e áreas-chave que podem se beneficiar dessa convergência, o projeto, construção, operação e etc. 3. Solução
das tecnologias. Avaliar as soluções disponíveis no mercado, IoTs, realidade aumentada, ver se ela se encaixa também no perfil da empresa e no que a empresa tem disponível de investimento para um primeiro momento. Analisar essa compatibilidade e interoperabilidade das tecnologias com o BIM utilizados na organização. Um outro ponto aqui, o quarto ponto, seria o planejamento. Definir um plano de implantação estruturado com etapas, responsabilidades e prazos claros. Estabelecer um cronograma realista, considerando os desafios de adaptação cultural e a capacidade da equipe. 5, não poderia faltar, capacitação. Promover programas de treinamento e desenvolvimento de competência para que os profissionais compreendam e saibam utilizar as novas tecnologias. Garantir que as pessoas, através também do treinamento, possam ter um engajamento e apoio da alta liderança para fomentar a adoção das soluções. 6 seria a integração e os testes, os projetos pilotos. Integrar as novas tecnologias aos modelos BIM, realizando testes e validações para garantir a eficácia da solução. E mapear e resolver eventuais problemas de interoperabilidade ou compatibilidade. Um sétimo tópico seria a implantação do projeto piloto em si. Selecionar um projeto piloto para fazer a implementação da solução integrada com o BIM com as novas tecnologias. Monitorar e avaliar os resultados obtidos, ajustando o projeto conforme necessário. E depois, o oitavo, a expansão e o escalonamento, que é, com base no aprendizado do projeto piloto, expandir a implantação para os outros empreendimentos dentro da empresa. Estabelecer o plano de governança e gestão contínua dessa solução integrada. Falando da captação, da avaliação, definir indicadores chaves de desempenho para avaliar ganhos de eficiência, produtividade e qualidade também devem estar aqui nessa parte 8. Analisar os impactos da integração das novas tecnologias com o BIM e ajustar continuamente a estratégia. Enfim, esse roteiro estruturado serve como um guia para que as empresas da construção civil possam realizar a adoção das novas tecnologias de forma assertiva e alinhada à metodologia BIM, impulsionando a transformação digital do setor. A adoção da modelagem da construção BIM pelas empresas da construção civil é uma decisão que requer uma análise cuidadosa do retorno de investimento. Afinal, implementar uma tecnologia, ela envolve custos iniciais, treinamento da equipe, adaptação dos processos de trabalho. Porém, à medida que as organizações se aprofundam no uso do BIM, é o que temos visto, os benefícios começam a se materializar de forma evidente. Imagina a construtora que decide abraçar o BIM em seus projetos. Inicialmente pode parecer um investimento alto com a aquisição de softwares especializados, capacitação de equipe e reorganização dos fluxos de trabalho. No entanto, à medida que os projetos começam a tomar forma nessa plataforma digital, os ganhos começam a surgir. Como muito já falamos, ao utilizar o modelo BIM, a equipe de projetos pode identificar com antecedência potenciais conflitos e compatibilidades entre os sistemas da construção. Isso evita retrabalhos e desperdícios posteriores no canteiro de obras, reduzindo significativamente os custos da obra. Além disso, a visualização detalhada do empreendimento permite um planejamento mais preciso das atividades, otimizando a logística e acelerando o ritmo da construção. Outra vantagem substancial é a melhoria da qualidade final da construção. Com o BIM, os projetistas têm acesso a informações atualizadas e confiáveis, o que se reflete em uma execução mais alinhada com os requisitos do projeto. Isso diminui a incidência de defeitos e reclamações pós-entrega, reduzindo custos com reparos e manutenção. Ademais, a integração do BIM com pré-fabricação e a construção off-site proporciona ganhos de produtividade e agilidade,
Ao produzir componentes em ambientes controlados, com base nos modelos digitais, a construtora consegue encurtar o cronograma de obra, aumentando sua eficiência e competitividade no mercado. Ao analisar esses benefícios tangíveis com a redução de custos, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade, as empresas começam a vislumbrar o verdadeiro retorno do seu investimento com o BIM. Claro que é importante considerar também os ganhos intangíveis, como a melhoria da colaboração entre as equipes e a redução no impacto ambiental. Portanto, a adoção do BIM apresenta um caminho promissor para as construtoras que buscam otimizar seus processos, aumentar a eficiência, obter um retorno financeiro significativo sobre os seus investimentos. Ao analisar cuidadosamente esses fatores, as organizações podem justificar e comunicar os benefícios da modelagem da informação da construção de maneira convincente. Alguns estudos de caso que vemos, se mostrou nos Estados Unidos que a implementação do BIM proporcionou uma redução de 10% no custos totais da obra. Isso foi possível graças à detecção antecipada dos conflitos do projeto, que evitaram retrabalhos e desperdícios da construção. Em outro exemplo de uma outra empresa também que foi avaliada, nos Estados Unidos foi constatada a redução aproximadamente de 3 a 5% dos custos gerais de construção, além de haver uma diminuição de 40% do tempo de entrega dos projetos, devido a um melhor planejamento e coordenação das equipes. Também nos Estados Unidos, em 2014, revelou que entre as empresas que adotaram o BIM na época, 75% tiveram retorno positivo sobre o investimento. As demais 66% das empresas relataram uma redução de 5 a 25% nos custos totais de seus projetos. Na Austrália, também um estudo conduzido pela Universidade de Melbourne analisou os benefícios do BIM em um projeto de construção de uma escola. Os pesquisadores constataram uma redução de 3 a 5% nos custos da obra, além de um encurtamento de 7% no cronograma do projeto. Na Finlândia, também, um estudo realizado comparou projetos com e sem o uso do BIM. Os resultados mostraram que os projetos com BIM aumentaram uma diminuição de 2 a 10% nos custos totais da construção, bem como uma redução de 6 a 10% no tempo de entrega. Então, esses estudos de caso, essas evidências, servem para mostrar que o BIM está realmente para fazer a diferença tanto nos projetos quanto no canteiro de obras. Já falamos bastante dos benefícios e todos devem se lembrar de quão importante está sendo a implementação do BIM na construção civil, né? Na indústria da construção. A adoção dessas soluções digitais integradas, ainda que enfrenta alguns desafios e barreiras, como a resistência cultural, a falta de interoperabilidade entre sistemas e a necessidade de investimentos iniciais. Portanto, as empresas que buscam liderar essa transformação digital precisarão enfrentar esses obstáculos de forma estratégica e resiliente. E uma das recomendações que posso falar é de ser persistente e realmente se interesse pela aplicação do BIM no escritório. Pois, como a revolução dos projetos em CAD, o BIM está sendo um caminho sem volta, né? Quando passamos do nanquim, lá na época de projeto à mão ainda, para o CAD, como essa nova transição do CAD para o BIM está sendo dolorosa, mas ao mesmo tempo vai ser um caminho sem volta. Quanto aos próximos passos, é fundamental que as organizações da construção civil priorizem a avaliação de sua maturidade BIM e a definição de objetivos claros para a integração de novas tecnologias. Em seguida, um planejamento estruturado de implantação, capacitação de equipes e expansão gradual dessas soluções digitais integradas se mostra crucial para o sucesso dessa jornada. Além disso, a mensuração constante dos resultados obtidos por meio de indicadores de desempenho-chave, os KPIs,
será também essencial para validar os benefícios da adoção dessas tecnologias e ajustar continuamente a estratégia. Enfim, ao longo dessa discussão, ficou evidente que a colaboração entre o BIM e as tecnologias emergentes, como a realidade virtual, a realidade aumentada, internet das coisas, robótica, automação, os gêmeos digitais, impulsiona avanços significativos em diversas frentes, desde a melhoria da colaboração entre os agentes envolvidos até a otimização da gestão dos ativos durante a fase de operação. Essa integração tecnológica se mostra essencial para o futuro da construção. Em resumo, a integração do BIM com as novas inovações tecnológicas representa o caminho a ser percorrido pela indústria da construção civil rumo a um futuro mais eficiente, sustentável e competitivo. As empresas que abraçarem essa transformação digital estarão melhor posicionadas para enfrentar os desafios do setor e conquistar oportunidades cada vez mais promissoras. Nos vemos em outros módulos. Até lá!